E aí pessoal, tudo certo? Gravando mais um vídeo aí sobre programação de CLP. Então aqui nesse vídeo vou mostrar aí algumas funções dentre as várias disponíveis para você fazer essa manipulação aí de strings. Então primeiramente aqui mostrar algumas, né, dessas funções. Aqui você tem a lista, na verdade, com todas elas, né? Então aqui em APIs, você tem aqui Character String Processing. Então você tem várias dessas funções, algumas você não consegue utilizar aqui no caso em texto estruturado. Por exemplo, essa função aqui relacionada a pulso, olha, até mostra um aviso ali que programação em ST não suporta. Beleza? Então, focar aqui nessas funções aqui apenas para demonstrar algumas delas funcionando na simulação. Então, primeiramente aqui, falar sobre essa primeira função. Foi a única que eu coloquei uma condicional aqui, M0. Essa função aqui, ela transforma um valor float em uma string, conforme a tabela ASCII, né? Então, aqui eu defini o meu número float nessa memória D10 como um número real. Então, ele ocupa ali, coloquei considerando D10 e D11. Então, o modo float, eu defini aqui um array com dois ints. Então, seria D12 e D13. O D12 seria para definir o modo, como será feita essa conversão. Então, mais para frente eu vou mostrar. E o D13, o número, a quantidade de números que será utilizado nessa conversão. Beleza. Então, aqui para a segunda função, aqui eu utilizei número 32b, é o nome que eu dei para essa variável, D0, que é um double int. Então, essa função aqui ela transforma um número de 32 bits, número decimal, em uma string. Beleza? Então, aqui tem essa função que me retorna o tamanho de uma string. Essa função write me retorna uma quantidade que eu defino de caracteres de uma string. Então aqui seriam os n últimos caracteres à direita dessa string. Ele me iria retornar na string texto 4. E aqui é a mesma coisa, só que para a esquerda. Então os n caracteres à esquerda de texto 3 vai retornar para texto 5. Aqui eu estou apenas fazendo uma concatenação dos strings, então ele junta ali, né, texto 4 com texto 5 e armazena em texto 6. E aqui eu seleciono um intervalo ali de uma string, nessa função aqui midr. Ele me retorna um intervalo que eu defino. E aqui também, assim como na função do float, eu defini aqui um array de dois ints. E eu já vou mostrar o porquê que eu fiz isso. Então aqui tem todas as minhas variáveis definidas, como variáveis locais mesmo do meu programa. Então eu vou colocar aqui para rodar a minha simulação, vou fazer o download aqui do programa, né? Beleza? Então já está rodando aqui o meu programa em texto estruturado. Então a primeira função que eu vou mostrar é justamente a do float. Então aqui vou atribuir um valor aqui para diferente de zero, né? Vamos ver, 1250,67, por exemplo. Então, eu tenho o meu float. E agora eu preciso definir essas duas memórias aqui, esses dois valores inteiros. Aqui eu tenho o meu modo float. Ele está aqui, ó, D12, é um array de dois ints, então D12 e D13. Bom, primeiramente D12 ele já inicializa como zero, né? E D13 eu vou definir como 2, que é o número mínimo que você precisa definir para essa variável, para esse valor, né? Senão o próprio CLP vai indicar erro, o próprio debug aqui vai indicar erro porque você precisa de pelo menos dois números atribuídos ali para fazer essa conversão. Então aqui eu vou atribuir um número mínimo que é 2, então acionando aqui a minha condicional, ele já fez essa conversão, então ele acaba fazendo esse arredondamento. Então se eu colocar aqui D13 e aumentar esse número, agora três números, ele já vai melhorando a precisão, né? 1.25, esse E mais 0,3 significa 10 elevado à terceira, então seria justamente o meu 1000. 1000 vezes
1.25. Então vou colocar aqui 4. 1251. Então aqui ele já acabou arredondando o número mesmo sem anotação científica. Beleza? 5, ele acaba acrescentando aqui o ponto, também arredondando. E por fim, 6 caracteres, ele retorna justamente o valor igual. Bom, agora se eu alterar o valor de D12 para 1, ele vai jogar o exponencial, mesmo que eu tenha uma quantidade grande de caracteres, né? Então a gente percebe que 1.25067 vezes 10 a terceira. Então essa é a diferença de você deixar D12 em 0 ou em 1. Beleza? Então aqui eu vou retirar a condicional. Bom, aqui para o número decimal, 32 bits, funciona de forma semelhante. Eu acabei esquecendo de mostrar aqui o meu Device Monitor. Eu já acrescentei todas as memórias aqui de D14 até D19, que é justamente em relação ao meu texto 2, que é feita essa conversão. Então aqui eu defini como string 1, você precisa fazer isso porque 1 é o número mínimo que você tem que deixar ali. Porque sempre haverá pelo menos um caractere que é o caractere que define o fim da string, né? Então sempre vai ter pelo menos o valor 1. Aqui é como se eu definisse uma string sem saber a quantidade máxima de caracteres, né? Então vindo aqui no meu Device Monitor, a gente percebe que ele faz conforme aqui a tabela ESC, a atribuição ali dos valores sempre do byte menor para o byte maior. Então aqui um valor de 16 bits, ele vai utilizando os caracteres, então 1.25067 e mais 03, e o asterisco indica ali o último caractere, que é justamente o caractere vazio. Beleza? Então agora para o número decimal a mesma coisa, vou colocar aqui 1, 2, 3, 6, 5, 4. Aqui da mesma forma, eu vou verificar aqui no meu Device Monitor que eu criei. Da mesma forma, coloquei aqui de D2 até D9. D2 é onde inicia ali a minha string, texto 1. Então a mesma coisa, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Então está exatamente o que está aqui, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Beleza? Agora eu vou definir aqui definir a minha string do texto 3, automação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui a gente pode ver que ele deu erro. Aqui sim eu defini minha string com o valor exato, então eu coloquei 16. E aqui eu tenho exatamente 16 caracteres. Só que você sempre tem que colocar um caractere a menos, porque o último caractere é o caractere que define o fim da tua string. Então ele vai indicar esse erro. Então só posso colocar até o 6. Então retirando o 7 fica com uma string aqui com 15 caracteres. E ele mostra aqui o tamanho desse meu texto, justamente 15 caracteres. Aqui para retirar uma quantidade de caracteres, retirar não, na verdade mostrar apenas uma quantidade que eu defino de caracteres desse texto 3. Então eu posso colocar aqui 4. Ele vai me mostrar justamente os últimos 4 caracteres do texto 3, que seria justamente o 3, 4, 5, 6. Beleza? Da mesma forma aqui para a função left. Então eu vou definir aqui o número 3. Então ele mostra out. Beleza? Então eu vou dar uma olhada aqui só no meu Device Monitor. Aqui a gente percebe que ele não mostra, né, os caracteres C cedilha e o A com acentuação por conta da tabela ESC que ele utiliza. Então, se eu colocar, por exemplo, sem o acento, vou colocar aqui automacão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sim ele vai me mostrar os dois caracteres, né? Então a gente vê aqui, ó, automacão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o caractere vazio. Beleza? E aqui ele ele concatena as duas strings, texto 4 e texto 5. Então fica 3, 4, 5, 6, out. Beleza? Bom, a última função aqui para mostrar então é a midr. Então aqui, da mesma forma como na função do float, eu tenho que definir
um array de 2 ints ou words, né? Então, o primeiro deles seria justamente o caractere que você irá iniciar para fazer essa retirada ali de uma parte desse texto. Então, eu quero iniciar aqui, digamos que seja no terceiro caractere. Então, eu defino a minha primeira variável da minha array, que seria o D50 como 3. E eu quero retirar 4 caracteres. Então, eu quero 5, 6, A e U. Então, eu defino o D51 como 4. Pronto, está ali. Ele justamente tirou, a partir do terceiro caractere, 4 caracteres. Então, ficou 5, 6, A e U. Bom, agora por último, só para mostrar minha função float. Aqui, por exemplo, se você definir um valor diferente de 0 ou 1 para a minha primeira variável do array ali, que seria o modo, né, que ele vai mostrar a minha string, que seria justamente aquela diferença de notação com exponencial ou sem exponencial, ele indica erro. Então, se eu colocar 2, 3, ele vai indicar erro. Ou, se eu definir um valor menor do que 2, para a minha segunda variável do array ali, que seria a quantidade de caracteres. Então, se eu definir aqui 1, por exemplo, e agora eu der um true aqui na minha condicional, só deixa eu verificar aqui, modo float. Ó, ele já entrou em erro aqui, já acabou de me mostrar. Então você vem aqui, system log, ele indica ali que houve um erro. Beleza? Daí é verificar conforme o manual. E, bom, é isso que eu tinha para mostrar no vídeo. Se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo, por favor. Deixem um like e é isso. Muito obrigado aí pela atenção.